Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu venho trazer para vocês as minhas leituras do mês de abril, que foram muito pouquinhas assim, mas vou mostrar para vocês. Vou mostrar também os livros que eu já estou lendo, que estão em andamento aí, e também as novidades que chegaram por aqui, porque chegaram alguns livros novos por aqui, tá bom? Então, logo depois da nossa vinheta, a gente começa esse vídeo. Bom, gente, vamos começar então. Vou começar trazendo os livros que eu li no mês de abril. Foram poucos, que foi um mês para mim meio atribulado, complicado, enfim. Mas como sempre digo, o importante não é a quantidade, é a qualidade, fazer uma boa leitura, usufruir daquilo que você está lendo, né? E isso faz parte, meses muito, meses poucos, meses nada, né? Enfim. Vou mostrar para vocês esses, como eu falei no início do vídeo, eu vou mostrar também que eu tô lendo e as novidades, certo? Então, assim, para começar, eu já vou mostrar para vocês um livro que já tem resenha aqui no canal, certo? Vou deixar o link aqui embaixo para quem não viu a resenha ainda, que é o livro O Fim de Edith, do Edward Louis. Eu falo bastante sobre o autor, sobre a obra, as suas obras, enfim, em geral, nesta resenha, tá? Mas, para quem não viu ainda, o Fim de Edith foi o primeiro livro escrito por Edward Louis, e eu gostei bastante, porém a escrita do Edward é uma escrita crua, com muita violência, né? São autobiografias, os livros dele, né? São histórias daquilo que ele viveu. Mas eu gostei muito da escrita dele. E já tô lendo um outro livro dele que logo em seguida eu falo para vocês, tá? E aí, saindo desse, eu li um outro livro que eu já mostrei aqui, quando ele chegou aqui em casa, eu mostrei para vocês e agora eu finalizei a leitura, que é Três Cães Selvagens e a Verdade, Memórias, que é do autor Marcos Zusak. O Marcos é o mesmo autor, para quem não recorda, é o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros, que também virou filme, né, um baita livro, baita filme, enfim. E ele tem outras obras também publicadas aqui no Brasil. Este é um livro de memórias, né, dos cães que ele teve. Desses três, um é o atual da família, tá, que é o Frost. E a partir da adoção do Frost, porque os três são cães que eles adotaram de ONGs, né, a partir da adoção do Frost, ele conseguiu escrever sobre os outros dois, que foram cães, assim, muito amados, muito importantes na família, assim. Só que ele não conseguia escrever, não conseguia falar dos cães, né, porque a perda foi muito difícil. E quando o Frost, este novo cão, que é um dos três que ainda está na família, chegou, foi que, com o incentivo da esposa também, ele conseguiu escrever sobre os outros. E aí ele fala um pouco do Frost também aqui. Os outros cães são o Helbey e o Art. Como eu disse, cães que ele adotou são cães, assim, sem raça definida e cães grandes, assim, né, de porte grande. Então aqui ele conta as aventuras e desventuras, né, desses cães, né, na vida deles. Né, os cães praticamente cresceram e os filhos também, o filho nasceu, inclusive, quando um dos cães já estava com ele, né, então a menina virou jovem, moça, junto com os cães, né, então os cães fizeram parte muito importante em todo um bom pedaço da vida da família, né. Eu achei interessante nesse livro, claro, não preciso dizer, isso eu falei quando o livro chegou aqui, eu já falei, eu vou chorar horrores. Sim, chorei horrores, né, porque eu sou cachorreira, né, eu gosto de animais em geral, assim, e me tocou muito, né. Quando chegou ali pro final do livro, quando a gente percebe que tá chegando o fim dos cães também, não tem como não chorar. Mas chorei assim, gente, ó, falando em cães, senhor, eu tô gravando. É. Ó, ó. Então, assim, eu chorei, gente, de uma maneira, assim, que eu tive que parar a leitura e depois seguir para chorar o restante, sabe? De tanto que eu chorei, né? E outro ponto interessante é que ele fala também, não, a gente vai conhecer um outro Marcos, que não só o Marcos escritor, mas o Marcos pai, o Marcos esposo, o Marcos produzindo seus livros, porque durante a escrita desse livro, né, ele conta a escrita de uma outra obra que ele tem publicado também aqui no Brasil, eu acho que é o Construtor de Pontes, não vou recordar, mas eu acho que é isso. Todo o processo de escrita, que leva anos, né, para escrever,
Então, ele nos conta desse processo de escrita, ele nos conta das viagens que ele fez com o lançamento da Menina que Roubava Livros, ele nos conta também da pressão, né, editorial, né, depois de um sucesso tão grande como A Menina que Roubava Livros. Então, assim, a gente consegue ver outras coisas além, né, da história, mas, claro, toda a história é centrada nos cães, né. E tem fotografias também no final do livro aqui, ele tem as fotografias de família, assim, junto com os cães, do cãozinho atual, dos outros, né? Enfim, eu amei essa leitura, né? Eu tenho alguns poucos pontos ali que eu não colocaria na história, eu achei que foi um pouco pesado, mas nada que, ai, não, que vá desqualificar o livro de alguma de jeito nenhum, o livro é fantástico. A gente conhece aquele Marcos, mas não o Marcos escritor, como eu falei, mas o Marcos, né, aquele Marcos que sente, aquele Marcos, como ele diz no livro, eu falo palavrão, eu sou assim, eu sou, sabe? Então, ele mostra que veio, né, mostra quem é, tirando aquela imaginação coletiva que as pessoas criam, né, aquela fantasia que as pessoas têm de criar sobre aquelas escritores, enfim, né? E mostra a pessoa que ele de fato é, como ele vive, como é a família, e é isso, gente. Eu gostei demais dessa leitura, mas peguem seus lencinhos, porque é um livro que. Ele tem gatos também, detalhe, para quem gosta de gato, tem gato também. Eles sempre tiveram 2 cães, 2 gatos, então eles sempre tiveram gatos. Aqui até nas fotos aparece os gatinhos também, junto com os cães e as crianças aqui. Então, super indico, uma leitura que vale muito a pena para quem gosta de livros. E não pensem que é um livro clichê, tá? Mais um livro de cachorro. Não, porque justamente é isso que eu digo. Ele traz outras coisas que eu acho bastante relevantes da gente conhecer e saber no mundo editorial também. E outra coisa que eu gostei muito também, ele fala de muitos parques, muitos locais que ele ia com os cães. Esse livro, o autor, ele mora em Sydney, na Austrália, então ele dá, eu fui no parque tal, foi tal, e tu vai pesquisar, tu vai ver fotos, né, ou quem já esteve lá vai conseguir associar, né, o que está acontecendo dentro daquele local. Eu achei isso muito bacana também. Eu gosto de livros que trazem referências, assim, de locais que a gente possa pesquisar, ou enfim. Tá? É uma leitura que eu indico, vale a pena. Tá? E aí, eu li também 5 contos deste livrinho aqui, da Mariana Henriques, né, que é Os Perigos de Fumar na Cama, tá? Esse é um livrinho curto, eu mostrei ele que eu tinha como meta para abril, né? E até agora, desses 5 contos que eu li, ok, né, nada assim de, né, que conto espetacular, mas são contos sobrenaturais, né? Ela fala em alguns sobre saúde mental aqui também, desses 5 que eu li, são 12 ao todo. Pretendo terminar de ler, são contos curtos, de 1,5 página, 2,5 páginas, 3 no máximo, tá? Mas é isso, estou conhecendo, não tenho muito o que falar, assim, e desses 5 que eu li, eu acho que um que eu achei mais interessante, assim, e é isso, mas contos é isso, né? Sempre vai te conectar com um mais, outro menos, e é isso. Agora vamos ao que estou lendo também, né? Que eu já estou em processo de leitura, vou deixar a capinha aqui, que como eu falei no início, mais um do Eduardo Louis, que é um livro que foi o segundo livro que ele escreveu, né? Lá na França, não que foi lançado no Brasil, que no Brasil eles foram lançados não de forma sequencial de escrita, tá? Então agora eu estou procurando ler em forma sequencial de escrita. E que é, deixa eu aqui, História da Violência. Como toda a escrita do Edward, é uma escrita realmente de violência, é uma escrita crua, é uma escrita que eu digo, eu super entendo, não é para todo mundo, né, porque são assuntos muito delicados, ele trata de assuntos muito sensíveis, tá, então eu gosto da escrita dele, são fatos da vida dele, cada livrinho traz um acontecimento, ou da mãe, ou do pai, ou do irmão dele, enfim, tá, e esse aqui, História da Violência, nos retrata um abuso que ele sofreu, né, já jovem, adulto, né, ele foi violentado e é sobre isso, essa obra, tá? E aí, seguindo, peguei para ler uma autobiografia que também mostrei aqui, mostrei nas outras redes, né, tanto post quanto vídeo curto eu fiz, que é Pão dos Anjos, a história da minha vida, da Pat Smith, né? A Pat Smith é uma multiartista, né, como alguns de vocês devem saber, ela é compositora, ela é cantora, ela é escritora, ela é poeta, ela é pintora, enfim, né, uma artista completa, como a gente diz, né, é uma leitura bastante fluida, assim, né, eu gosto muito da escrita da Pat,
né? Ela já escreveu Só Garotos, também publicado aqui pela Companhia das Letras, também Linha M dela, né? Então, é uma escrita que eu já tenho conexão, então, para mim, tá sendo super fluida a leitura, assim, tá? Então, mas fica essa dica, quem gosta da Pat, quem quer conhecer mais sobre ela, não é aquelas autobiografias, maçante de, né? Mas eu acho que, para quem não conhece, para quem já conhece, eu, como eu disse, já era fã, antes dela escrever, de trazerem os livros dela para cá, eu já era fã da cantora, da compositora, enfim. Acho que vale muito a leitura, mas provavelmente eu trarei resenha, porque tem alguns pontos que eu tô achando bastante interessantes de falar. Mas vamos ver, tá? Tá aqui, tá sendo lido. Como eu falei, vale a pena porque ela escreve muito bem. Outro livro que eu estou... Só um pouquinho, gente. Eu preciso ver um nome aqui. Aí. Tá. Preciso ver o nome de um personagem aqui que eu anotei para dizer para vocês. Na verdade, são dois. Que eu tô finalizando. Eu ia até finalizar primeiro, que falta 50 páginas só, mas eu disse, não, vou gravar o vídeo, porque sabe que vídeo a gente grava quando consegue e quando dá, né? Então, eu trouxe mesmo assim, até porque eu já entendi bem a história. Que é Vargas Llosa, né? Quem matou Palomino Molero. O próprio título já diz, aqui a gente vai ter uma investigação, né? O livro todo é uma investigação, sobre a morte deste personagem, o Palomino Molero. O livro já começa, a primeira cena do livro é quando eles acham o corpo deste rapaz, que é um soldado da aeronáutica, e que eles chamam de magrinho, né? Então eles acham o corpo do magrinho, só que em estado assim brutal, tá? A cena é bastante forte, porque é bem descritiva, então é uma cena forte assim do estado do corpo do rapaz. A partir daí, essa dupla passa a investigar este crime, tá? Para descobrir quem é que fez aquela crueldade com aquele rapaz, com aquele menino, né? E eles começam a pegar depoimentos, ir na casa, né, porque aqui falam de uma cidadezinha no Peru, se eu não me engano, acontece no Peru, tá, uma cidadezinha pequena lá, e, então, assim, é muito interessante, sabe, essa investigação deles, e por trás disso tudo, é importante antes dizer que tem algumas falas meio problemáticas aqui, em função do tempo, da época em que foi escrito, mas quando a gente lê uma obra literária, né, a gente sempre tem que pensar em que época que foi escrito e o que acontecia naquele período, né? Então, é importante a gente ter ciência disso, tá? O que acontece aqui? Aqui a gente vai ter uma crítica social muito grande, certo? Ele fala muito sobre a hierarquia, né, dentro do exército ali, da aeronáutica, né? Ele nos traz muito a questões raciais, ele nos traz muitos pontos, assim, de reflexão, tá? E que a gente vai ver, né? Mas o livro em si é uma crítica social, tá? São tensões de classe, racismo, abuso de poder, enfim, é um livrinho curto, são 100 e poucas páginas, diagramação bem boa, assim, tá? Consegue ler rapidamente, né? Porque a história te envolve, tu quer saber quem é o autor do crime, tá? E esse livro eu comprei num sebo, né? E é uma leitura que eu sempre digo, né? Mário Vargas Llosa, eu gosto da escrita dele, mas é um livro interessante esse aqui, né? Acho que vale a leitura, sim, mas com aquele olhar, como eu digo, sabendo o que tu tá lendo para depois não meter o... Enfim, aí eu continuo lendo. Agora nós vamos entrar já no que chegou por aqui. Acho que esse eu vou deixar por último, esse que eu continuo lendo. Eu vou mostrar primeiro para vocês o que chegou por aqui, e a partir daí eu mostro para vocês que eu continuo lendo e o que chegou através dessa leitura, enfim. Vocês vão entender, né? E às vezes eu posso parecer um pouco confusa. O que chegou por aqui? Esse aqui eu acho que eu mostrei em vídeo curto já, que é o Amor pelos Começos. Tá? O Amor pelos Começos é de Jean-Bertrand Pontalys, que é um psicanalista, filósofo, escritor e psicanalista francês, tá? Ele é discípulo de Sartre. E aqui ele vem nos falar, né, aqui fala um elogio à delicadeza dos inícios, uma celebração da escrita como forma de existir, um livro sobre o que se perde, o que retorna e o que insiste em começar, né?
Então, esse é um livro mais voltado para essa questão de psicanálise, né, essas questões, mas eu gosto muito, e aí eu ainda vi que aqui tem um comentário da Elizabeth Rodnesco, né, encantador, brilhante, dotado de talento literário. Então, já gostei, né, então é um livro mais filosófico mesmo, aqui está ele, ó. Tá? Ele faleceu em 2013, e é isso, tá? O que mais que chegou aqui? Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano, né? Este livro é ganhador de prêmio. Qual foi o prêmio que... Não vou saber dizer, mas a edição nova vem com a tadinha aqui, o embleminha do prêmio que ganhou, né? Falar, não sei muito sobre o que, porque são livros, como eu falei já em outro, que eu acabo comprando, às vezes não sei muito, mas é um livro que ganhou prêmio e eu quero saber, né, sobre o que se trata, mas eu sei que é um livro bastante falado, muito bem falado. Aqui tá a Silvana, tá? Nasceu em São Paulo, é professora no curso de formação de escritores do Instituto Veracruz. Tem mais de 30 livros dedicados à criança e aos jovens, alguns já publicados na Argentina, China, Turquia, Suécia e também no México. Uma escritora já premiada, e veremos aqui o que trarei para vocês, resenha. Também chegou aqui Noemi Jafé, Te Dou Minha Palavra. De quantos livros é feita uma pessoa, quantos discos, quantas línguas remotas, esquecidas? Neste livro que marca a coroação de sua carreira como romancista, Noemi já faz de sua própria infância e adolescência a matéria-prima da narrativa. Filha de judeus sobreviventes da Segunda Guerra, ela passou por uma juventude turbulenta, mediada tanto por descobertas políticas e sexuais, como pela cultura questionadora que a formou. Te Dou Minha Palavra é, ao mesmo tempo, uma obra extremamente pessoal, singular e aberta para o desconhecido. Um mergulho no eu não é uma jornada narcísica, mas um salto para o mundo. Tá? Então, eu já conheço a escrita da Noemi. Então, assim, achei interessante, gosto de ler os livros dela. Comprei, tá aí, vamos ver. Trarei resenha se for realmente interessante, tá? Aí, tem um outro que eu comprei por indicação de um canal, que é o Books da Paty, que ela leu, e ela, em particular, até me disse, Paty, eu acho que tu ia gostar deste livro, porque ele trata de saúde mental. E aí, depois vi a resenha dela, tá? Vou deixar aqui linkado, para quem quiser saber mais sobre a obra, porque eu agora que vou ler, e depois trarei a minha visão, que é O Ninho do Pássaro, da Shirley Jackson, né? Pelo que a Paty fala, são múltiplas personalidades, tá? A personagem desse livro, tá? E a Paty gostou muito do livro, né? Mas quem tiver interesse, vai lá, vou deixar o canal dela linkado aqui embaixo, vocês deem uma olhada lá, que ela traz direitinho a resenha sobre a obra. Eu vi, tá aqui, indicação da Paty. E um livro que eu comprei, assim, do nada, porque tava, eu acho, R$9 na Amazon. Eu vi, eu disse, gostei da temática, e eu disse, eu vou comprar, que é Não Se Esqueça. É um livro da Tordesilhas. Esta é a história de Fábio, de seus medos e esquecimentos, de sua desconfiança em relação aos adultos, desconfiança que compartilha e cresce no diálogo com Malícia, sua vizinha idosa. Tá? E bem fácil de ler. Eu vi que ele tem, aqui que eu achei fantástico, umas ilustrações maravilhosas aqui. Olha isso aqui, gente. Que são... Tem várias aqui no início do livro, é cheio de ilustrações, assim. Adorei. Ele é um autor colombiano, tá? E o ilustrador também deixa eu ver, Ivan Hickman, parece que é isso. E Alejandra Algorta, é uma escritora. Até o nome dos dois aqui, ó. Tava R$9,90, e aí eu peguei e adorei já pelas ilustrações, assim, achei fantástico. Essas ilustrações eu me apaixonei eu já falei isso para vocês, que eu gosto muito, né, dessa questão, né, de ilustração, e eu valorizo muito esse trabalho. E aí, agora nós vamos para o que eu falei antes. Vou mostrar o que eu continuo lendo, para mostrar os que chegaram aqui em decorrência do que eu continuo lendo, que é a Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida. Sim, eu continuo fazendo essa leitura, porque eu não estou fazendo essa leitura como uma leitura, assim, sabe, para ler, né?
E estou fazendo, a partir do processo de leitura, eu entendi que essa leitura, para mim, ia ser muito interessante para minhas questões de estudo. Tá? E como a Rosa traz muitas referências, né, de outras obras, de outros autores, e este livro é um livro que fala sobre saúde mental, eu tenho mais alguns aqui que chegaram, alguns ela indicou aqui, tá? Que ela fala e me interessou em saber da história desses personagens, dessas pessoas, desses artistas, né, que tiveram problemas mentais. E mais um outro, da Todavia, também, que eu achei bem interessante, também se conecta com esta obra aqui, tá? O outro da Todavia, que eu digo que se conecta com esta obra, é o livro de Mário de la Piedra Walter, Mentes Geniais, tá? Que é um livro que fala o que a arte pode revelar sobre o funcionamento do nosso cérebro. Né? Quem já leu Perigo de Estar Lúcida sabe que ali ela trata de muitas questões de saúde mental, de muitas questões do funcionamento do cérebro, principalmente cérebro de artistas, escritores, enfim. E aí eu vi que a Todavia tinha esta obra aqui também, e achei interessante como funciona o cérebro dos artistas, né? Mentes geniais. E aí eu acho que vai complementar muito aquela ali, tá? Então, por isso eu adquiri essa aqui. Agora, alguns livros que ela menciona ali e que me interessaram de saber a história, que é A Mulher Trêmula ou Uma História dos Meus Nervos, da autora Siri Hustvedt. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Provavelmente não. Mas aqui ela nos conta um acontecimento da vida dela, né? Que ela foi fazer uma palestra em Minnesota e o corpo dela todo começou a tremer. Ela tinha muitas enxaquecas, tá? Mas nesse dia em especial, ela começou, o corpo, né? Além da enxaqueca, o corpo começou a demonstrar que estava, assim, tipo, em colapso, tá? E aí este livro nos fala sobre isso, sobre esse processo dela de tratamento e sobre essa questão, porque a partir disso aí ela começou a estudar essa questão cerebral, assim, do que acontecia, né, e se realmente era em função da enxaqueca ou não aquilo que estava acontecendo com ela. Pelo que eu entendi, a obra fala sobre isso, pelo que eu dei uma lida, assim, tá? Aqui está Siri, ó. Então, tá aqui, é um livro que ela cita ali que eu achei interessante. Outro livro que ela cita também, e do qual eu achei muito interessante, esse eu comprei no sebo, se chama Inferno, do Strindberg. Aqui, tá? Tem várias edições, tem edição nova, tá? Vou deixar linkado aqui. Esse aqui eu comprei no sebo, né? Esse aqui também fala de uma crise, né? E que Strindberg sofre, e ele nos conta, né, durante esse processo dele, ele nos conta o que passava na mente dele. É mais ou menos isso aí, não sei me aprofundar muito, mas trarei maiores informações no decorrer. Outro livro que também ela cita ali, do qual eu achei muito interessante, eu não conhecia essa história, que é de um filósofo, tá? É um filósofo francês, Louis Althusser, né? Neste livro, O Futuro Dura Muito Tempo, ele nos relata o que aconteceu com este filósofo. Ele foi em um surto, ele estrangulou a mulher dele, tá? Basicamente isso. E foi internado numa instituição psiquiátrica. E aí ele depois nos relata aqui através desse livro, né, são os acontecimentos, né, após isso, o que ele estava sentindo, as coisas que aconteceram, né. Então aqui diz, após estrangular a mulher em 1980, o filósofo foi internado numa instituição psiquiátrica, como eu falei anteriormente, proibido de publicar e ensinar, posto que dado como inimputável pelo crime. Viveu durante anos a trágica condição de desaparecido, mas não se resignou ao silêncio. Em 85, escreveu O Futuro Dura Muito Tempo, um documento sem equivalente, autobiografia de um intelectual que se esforça em explicar o crime que cometeu em estado de demência, pondo-se a nu diante da enigmática fronteira entre a loucura e a razão. Como toda a história de loucura narrado pela própria vítima, trata-se de um relato, ora sufocante, ora delirante, mas sempre profundamente perturbador. Tá? E ele faleceu deixa eu ver, eu tinha visto isso, ele faleceu aos 72 anos, em 1990, de uma parada cardíaca. Então, é mais um gênio, diríamos, né, um estudioso que acabou, né, sendo tomado pelas questões mentais, acabou cometendo um crime e nos traz aqui, né, depois de
muitos anos, tudo que, enfim, entenderam, né? Me interessou muito, então, estar aqui. E na biblioteca, agora, do meu tio, juntando essas obras aqui, tá? Na biblioteca do meu tio, tinha este livro aqui, que veio, assim, surpreendentemente, eu estava estudando sobre o assunto, quando eu recebi a biblioteca, né, e encontrei esse livro lá, que é Psicanálise dos Gênios, Doentes Célebres, tá? Então, aqui traz a história de várias, né, escritores, nós vamos encontrar de tudo, pintores, escritores, né, como o Edgar Allan Poe, Beethoven, Byron, Chopin, Dostoiévski, essa de Queiroz, Leonardo da Vinci, Napoleão, sim, é uma série, né, e cada um nos traz aqui, eu até já fiz anotações aqui, a história sobre o que aconteceu na mente dessas pessoas aqui, tá? E aí, como apoio, né, nós temos um manual de psiquiatria aqui, que também já veio junto com a biblioteca, então já vou acessar ele como apoio também para essas outras leituras, apesar dele ser já um manual de psiquiatria, vamos dizer que ultrapassado, né, mas eu conversando com o meu psiquiatra, ele me diz que tem muitas questões que ainda permanecem, né, então a gente sempre consegue aproveitar alguma coisa, né, nessa área de estudo, tá? Eu acho que é isso, gente. Já falei demais, o vídeo já tá enorme. Quero agradecer muito sempre pela companhia de vocês. Obrigada pelo carinho. Deixa o like, curte, compartilha se interessa por esses assuntos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo, livros, enfim.